Olá, como vai? Tudo bem? Espero que sim, que você esteja bem e, e que você, se você não estiver bem, que você fique bem, né? Que Deus te dê paz. Precisamos, né, de paz. Eu estou abrindo esse vídeo para tratar de um assunto assim bem simples, não tem muita novidade, né? O Papa Leão, ele causou um tumulto aí no meio dos cristãos, né? De todos os cristãos, né? Ele mexeu com a estrutura da fé, das doutrinas, e com a declaração de que Maria não é divina, que ela não é corredentora, que ela não, quer dizer, que ela não tem poder nenhum para salvar, mas que Jesus é o Salvador. Bem, essa declaração não tem novidade nenhuma, porque nós sabemos que as Escrituras nos dá há 3.000 alguns anos que Jesus é o único Salvador. Isso não é novidade nenhuma. Então, o que será que o Papa Leão está tentando dizer com isso, né? Então, causou um tumulto aí no meio católico, né? Os católicos estão decepcionados em parte, e agora fazer o que agora com a fé, né? E atrás de todas essas declarações, né, que ele fez, precisamos traçar alguns caminhos para ver da onde que vem essa ideia, né? Qual que é o princípio, né? A base ou o projeto para alcançar o que com essa declaração. Vamos ser bastante coerente com a história primeiro, né? Vamos ver na história o que aconteceu. E então parece-me que né, há, né, a ideia de controle pessoal, né, mental, espiritual, físico, etc., a respeito dessa declaração, para fazer as pessoas pensarem que agora a Igreja Romana tem uma outra postura, né, daquilo que ela já tinha, né, com as doutrinas dela da idolatria, né, das doutrinas que não são bíblicas, que contraria os princípios bíblicos. E então, como agora, de repente, surge uma declaração dessa? Então nós precisamos ir passo a passo um pouquinho pela história. Nós precisamos ter um conceito de história aí, entende? Porque o inimigo, ele não trabalha para perder, né? E se você não estiver pesquisando a história, não estiver lendo, especialmente procurando conhecer mais as escrituras, é possível que sim, que eu e você sejamos enganados com todas essas declarações que está sendo feita agora, né, por uma boca que sempre negou as verdades bíblicas, e agora a Bíblia vira a base da verdade. Não é estranho? Vocês não acham isso contraditório? De repente alguém levanta e fala, não, a gente mentiu para vocês, né? Agora a grande verdade não é esse o fundamento do discurso dele, né? O fundamento do discurso dele está baseado na história. No século IV, a partir de 313 por aí, Constantino, né, o imperador romano, começou a trabalhar a ideia do cristianismo dentro do reino romano, né, dos imperadores, do Império Romano. Então, a partir daí, porque a igreja nesse período, ou o Império Romano, não conseguia combater a verdade ou o comportamento
que os cristãos tinham, que eram pessoas que testemunhavam realmente que Jesus era o Salvador e não aceitavam qualquer outra. Então isso, o Constantino, né, o imperador Constantino, vai começar a trabalhar com essa ideia de que Roma agora aceita o cristianismo, vira amigo dos cristãos. Esses cristãos desse período ainda tinham as escrituras? Não, eles sabiam o que eles estavam defendendo. Por isso Roma não tinha como combater a fé deles, porque estava baseado nas escrituras, naquilo que as escrituras tinham ensinado e ensina até hoje, né? Então aí eles começam a manipular os cristãos com a promessa de que Roma agora vai ser amigo, né? Que até ali perseguiam e matavam os cristãos. No ano 310, se eu não me engano, houve um maior marticínio, né, de cristão, né, pelos imperadores romanos. E daí nós precisamos buscar agora que de repente essa declaração acontece de novo. Agora, porque no ano 380 foi o ano em que ficou oficialmente, né, estabelecido que a religião oficial de Roma seria o cristianismo, né? Lógico que se tratava de uma grande estratégia política de poder para ter o controle na mão, entende? Eles não abriram mão dos dogmas que eles tinham, né, da idolatria e de outras doutrinas que eles já tinham, entende? Mas agora passaram a ser amigos dos cristãos, e ali os cristãos desse período, que tinham as escrituras na mão, lógico que não aceitaram, entende? Então aí começa outra perseguição aos cristãos, novamente, né? Tratados como os hereges, né? Que eram pessoas que não concordavam com as doutrinas que Roma estava impondo. A imortalidade da alma, a guarda do domingo, o batismo de criança, a confissão auricular e uma série de coisas, né, que missa, terço e práticas que, sabe, adoração a santos e etc, que os cristãos rejeitaram. Então é lógico que a igreja vai agora, né, ser um exército, né, que vai perseguir aqueles que tinham a verdade baseada nas escrituras. Por isso, mais tarde, a igreja vai dar um jeitinho de ir tirando as escrituras da mão das pessoas para aplicar a doutrina dela e daí ter mais poder sobre as pessoas, né? Mas aí a perseguição contra, não era só cristãos, cientistas e etc., pessoas que contrariassem os princípios da igreja eram perseguidos, às vezes presos, às vezes mortos, entendeu? Então, mas agora a gente escuta essa declaração do Papa Leão e parece que é uma novidade, não tem novidade nenhuma isso. É a mesma coisa de novo. O Papa Leão está jogando com a mesma estratégia que Constantino e os outros imperadores jogaram para fazer os cristãos acreditar que agora Roma concorda com as escrituras. Agora que está a diferença pequena ali. Na época, queriam provar que Roma era amiga, né, e protetora dos cristãos. Que aí Roma, o império agora, a igreja, a religião fundamental do império seria o cristianismo. E agora ele declara que é amigo das escrituras, que as escrituras estão certas. Então, aí, eu particularmente tenho que pensar, você também, como que de repente, por quase 2000 anos,
uma instituição persegue uma fé, persegue uma verdade, tenta derrubar uma verdade e depois, de repente, fica amigo dessa verdade. Não dá para a gente pensar com calma, né? Não dá para aceitar muito isso. E o pior, sabe o quê? Que os cristãos de todas as denominações estão caindo nessa armadilha. Esse que é o plano, né? Fazer todo mundo se tornar unidos numa mesma ideia. O que me chama atenção também, não sei se chama a sua atenção, é que no período dos imperadores, o conhecimento geral do povo era outro. Não que as pessoas não tivessem conhecimento, mas hoje nós temos muito mais conhecimento. Temos a história, entendeu? Temos exemplos assim para seguir e a maioria dos cristãos hoje, católico ou não católico, estão acreditando no que ele está dizendo e apoiando essa ideia e caindo no engano. Mateus 24:4, Jesus disse: vede que ninguém vos engana. A gente até já gravou um vídeo sobre isso, né? Então, eu queria, assim, de maneira bem simples, como eu deixei o vídeo, eu não mexi na produção do vídeo, né? O argumento vai ficar do jeito que está, porque é uma coisa bem simples. É uma estratégia para enganar. Para enganar quem? As pessoas que creem em Jesus. Aí que está o centro de todo esse engano, está para derrubar a pessoa de Cristo, da sua mente, do seu coração, da sua fé, fazer você acreditar num Jesus manipulável ou manipulado. Então eu queria deixar para você, né, esse pequeno vídeo, né, e tenho certeza que você tem a sua fé verdadeira, sincera, mas o engano pode fazer a mim perder a salvação para ir atrás dos segmentos humanos, das doutrinas, dos ensinamentos, das manipulações dos poderes, especialmente católico. A Igreja Romana é muito forte na sua influência com as pessoas. Então, há uma repetição aí do século IV, né? Quando os imperadores, Roma se declarou amigo dos cristãos, e agora de novo a mesma declaração, agora que concorda sim com as escrituras, que Jesus realmente é o único Salvador. Bem, isso nós sabemos ou não? Eu não vejo novidade nenhuma nessa declaração. Mas por que ela está sendo feita agora? Porque tem muita gente que acreditavam na fé, na Maria, na santidade de Maria, que a Igreja Católica tanto deu pano, né, para que as pessoas acreditassem nisso. Então agora eu não sei qual o desfecho, mas eu tenho certeza de uma coisa. Tem muitas pessoas que diziam que era protestante, que eram evangélico, que era, sei lá, que estão aceitando essa ideia e apoiando o discurso do Papa Leão. Eu não tenho nada contra a pessoa do Papa Leão, de forma nenhuma. Mas a declaração dele, nós temos que avaliar pela história. Está se repetindo exatamente aquilo que foi feito no século IV, quando Constantino começou a prometer aos cristãos, né, ser amigos, né,
e fazer o cristianismo ser uma religião oficial de Roma, que nunca foi. Apesar de que o cristianismo é até uma espécie de instituição, né, mal resolvida, né, tá bom? Eu nunca acreditei em cristianismo, que é uma piada romana, né, isso daí, entende? Mas com isso, na Idade Média, durante a Idade Média, todas as pessoas, ou família, ou núcleo de pessoas que não concordavam com a igreja era perseguido. E aqui eu tenho uma lista rápida aqui de povos cristãos que romperam, né, com a Igreja Católica em defesa das Escrituras. Se você quiser anotar, Montano fundou a Igreja Montanista em 150 depois de Cristo. Os anabatistas, assim conhecido por rebatizar as pessoas que aceitavam Jesus. Número 3, Novácio, fundador dos novacianos em 250 depois de Cristo. Também romperam com Roma por causa do mesmo motivo. As escrituras não estavam sendo usadas como base da fé em Cristo. Os albígenes, né, de Albi, na França, em 413, tá bom? Os donatistas, né, fundado por Donato, quase extinto por Santo Agostinho em 422. A perseguição não para. Essas pessoas começam a rejeitar a doutrina católica, né? Porque as escrituras ainda estavam na mão deles, né? Os paulianos, né, seguidores de Paulo na Armênia, evangelizaram por volta dos anos 1000 depois de Cristo, a Bulgária, a Bósnia, a Sérvia, a Itália, a França, a Alemanha, entendeu? Conhecido como os cátaros, búlgaros e albígenes. Eu não estou dizendo que todas as pessoas eram perfeitamente testemunha fiel de Jesus, mas eles tinham na mão as escrituras, entende? E nós temos a escritura na mão. Então agora a gente vê uma declaração, né, de alguém que sempre negou as escrituras, né, e agora faz com que o que está escrito a respeito da pessoa de Cristo que tem que valer. Então é o engano que está chegando na sua mente, dentro da sua casa, através de uma pessoa que sempre recebeu crédito, né? Sempre é assim mesmo, né? O inimigo tem que ter estratégia, né? Tem que ser estrategista, e ele é estrategista. Então eu queria deixar esse argumento assim, né? De repente, não vou nem fazer correção do vídeo, deixar como está mesmo. E nós precisamos cuidar com o engano. A mentira nos pode tirar da salvação em Cristo. Então, é o momento de ter sabedorias em oração, buscar o conhecimento da verdade de Deus, né, para que Ele possa nos dar sabedoria de como devemos tratar desses acontecimentos, né, espirituais, político, econômico, né, culturais, e vai por aí afora. Tudo faz parte de um contexto, né, para ter domínio sobre a sua vida, sobre a sua mente. E isso, você não precisa cair nessa armadilha se deixar Jesus cuidar de você, da sua mente. Então fica com Deus, que Deus possa nos ajudar a entender e nos proteger de todas essas armadilhas que estão sendo feitas contra nossas vidas e especialmente contra a promessa de que Jesus vai me salvar. Então eu preciso crer nisso, mas tem que ser baseado no princípio das Escrituras, não da declaração de um homem ou de alguém. As Escrituras que garante isso, não é nem um ser humano que garante. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14, verso 6. Deixo para você esse pequeno vídeo, na esperança que você possa também ter algum proveito aí.
o meu grande abraço, que Deus abençoe você.